Oi, gente do meu agrado, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre visto. Algumas pessoas se surpreendem ainda e ficam até meio descrente quando eu digo que eu mesma preparei minha documentação, eu mesma cuidei do meu processo de aplicação de visto, eu mesma encaminhei, fui aprovada, e as pessoas ficam assim, porque as pessoas têm a tendência a achar que é bem complexo, que é bem complicado, e às vezes não querem nem se dedicar um pouquinho a estudar. Já querem providenciar outra pessoa para poder estar cuidando disso, ou então encontrar vias mais fáceis, né? Tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer atingir na vida demanda algum esforço, gente. A gente precisa lutar por aquilo que a gente quer. E cuidar do nosso próprio visto também. Mas se você ainda assim se sente inseguro, insegura, é mais prudente, então, estar contratando os serviços de um advogado, de alguém especialista. E se você tem essa condição, por que não ficar em paz, não é? Não ficar tranquilo. Bom, se você não me conhece, o meu nome é Célia Souza e esse aqui é o canal Imigrando. Vem comigo. Bem, antes de começar a falar e mostrar sobre a minha documentação, que eu ainda guardo aqui com muito carinho, afinal foi, ó, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência na aplicação do meu visto. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui uma ressalva bem em alto e bom som. Este canal, como eu sempre tenho dito, não é um canal de informações legais, oficiais sobre imigração. Esse canal tem o objetivo de servir como um diário de bordo. A minha caminhada, né, as minhas experiências como imigrante aos 60 e já vai para 62 anos. É isso, gente. Agora, o que é que você faz com isso? Como eu sempre tenho dito, você tem que acompanhar experiências de várias pessoas e formando a sua própria concepção acerca daquilo que você deseja. O meu intuito com esse vídeo de hoje é te informar tudo aquilo que eu sei e o que eu fiz para aplicar na minha própria realidade, para você ter um comparativo e até informações que você jamais pensou que seriam necessárias. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso e vai precisar disso também? Já te dá um insight, já te dá um alerta a você procurar saber mais sobre isso. Tá entendendo? É mais ou menos isso, tá bem? Então, eu vou compartilhar como se você estivesse aqui na minha cozinha, na minha casa, e você estivesse me visitando. E aí, Célia, como é que você tá, né? Tudo bem? Me conta aí, como é que você fez para vir? Conta aí para mim, que eu estou querendo pensar sobre isso, avaliar, e eu queria entender como você fez. Pronto, é para isso, tá bem? Então vamos lá? Hoje eu vou falar sobre documentação. Por quê? Eu imagino que esse é o primeiro passo depois que você disse sim para si mesmo. Depois que você disse, pronto, é isso mesmo, eu vou botar para frente esse projeto. Então, o que você precisa saber, se você tem a documentação, se você tem o que é necessário, tá? Então, vamos lá. Quando eu decidi, eu não cuidei de documento, gente. Eu cuidei de saber o terreno, o território onde eu iria pisar. Então, antes da documentação, eu aconselho você a essa pré-etapa de processo, que é conhecer, né, o cenário, porque nessa fase ainda inicial, muitas pessoas podem desistir. O meu conselho é, antes de cuidar de qualquer coisa, você disse sim para o seu coração, você decidiu, está convicta? Vamos estudar o terreno onde eu vou pisar.
né? Seja qual for o país, eu estou falando de Portugal porque é minha experiência. Assistir vídeos, documentários sobre cultura, política, principalmente política imigratória. Antes mesmo de sair do Brasil, eu estava acompanhando eleições aqui, eu estava acompanhando a política, o que os partidos estavam trazendo como plataforma de governo acerca da imigração. Eu estava curiosa, o que é que os partidos estão pensando sobre isso? Né? Então, tem que estudar mercado de trabalho, quais são as possibilidades, né, que eu posso colocar com os meus talentos, com aquilo que eu posso fazer. Tem campo lá, eu vou poder trabalhar nessa área. Documento, é fácil tirar o documento lá, é fácil abrir conta. Eu já sabia, inclusive, quais eram os bancos mais complexos para imigrante, quais os bancos que tinham maior facilidade, que abriam as portas para os imigrantes. E quando eu vim abrir minha conta, eu já sabia qual era o banco, eu já tinha pesquisado lá, já vim direto para ele, porque eu sabia que havia uma maior facilidade ali na questão de documento, e realmente houve para mim, porque no momento que eu estava abrindo minha conta, eu ainda não estava com o meu contrato de trabalho, eu já estava na empresa 2 dias, mas não estava com o contrato de trabalho. E na agência já fizeram todas as preliminares e eu fiquei com prazo para trazer meu contrato. Então, você observa que se você sabe quais são os bancos que podem te ajudar nesse sentido, você já vem direto, não perde tempo indo bater na porta de um banco, de outro, sabe? Então, é importante, porque quando você vem para cá, e aqui eu quero falar exclusivamente sobre o visto de procura de trabalho, porque eu não posso e nem devo comentar sobre outros vistos que eu não tenho domínio, acerca do visto de estudante, acerca do visto D7 para aposentados ou para pessoas que têm a sua própria renda, né? Enfim, eu hoje vou falar sobre aquilo que eu conheço, que é o visto de procura de trabalho, e hoje em dia é o que é mais procurado. O que para mim foi mais rápido na época que eu vim, que eu apliquei meu visto, foi em novembro de 2023, a coisa ainda não estava tão assim, sabe, acumulada. Hoje, por conta do volume de pessoas que regressaram para vir corretamente, está havendo uma demora maior, né? Mas é isso. Então, algumas mudanças ocorreram e você precisa estar ciente disso. Eu lembro que na época que eu estava no Brasil, o órgão que cuidava dos processos de imigração e dos imigrantes aqui em Portugal chamava-se CEF, a sigla. Era CEF. E eu conversando com um amigo aqui em Portugal, ele tinha vindo um pouco antes que eu, e eu conversando com ele, a gente falando, né, e como é que está a situação, tal, entramos no assunto do CEF, e ele falou, porque o CEF só recebe assim o CEF, mas já não mudou, já não encerrou, agora é AIMA. E, inclusive, o CEF cuidava de todos os aspectos relacionados à imigração, tanto a parte criminal, como a parte de acesso, documento e várias outras questões relacionadas à imigrante. E agora não é mais CEF, é AIMA. E a AIMA agora fragmentou, tem vários setores que cuidam de cada área dessa relativa à imigração. Ele disse assim para mim, nossa, Célia, parece que você está aqui, você está sabendo mais do que eu. É o que eu quero dizer, é sobre isso, tá, gente? Pisar em solo que você conhece não tem nada que se compara no fator segurança. Até sobre comportamento, o relacionamento português, brasileiro, como é que estava sendo, eu fui pesquisar para poder saber sobre isso. Então, é importante, tá? Não deixe de fazer isso. Pesquisando canais oficiais, nos sites oficiais, sites do Consulado do Brasil, aqui em Portugal, da VFS Global, que é a instituição que intermedia, que analisa, que avalia a documentação antes de mandar para o consulado, e outros órgãos, o site diplomático daqui, tem que consultar tudo. Vai buscar saber o solo onde você vai estar pisando.
decidiu, é isso mesmo. Tem uns entraves, tem umas dificuldades, como em qualquer país do mundo, no Brasil, Portugal, qualquer canto desse vasto mundo, não adianta, vai ter problema sim, certo? Porque aqui no mundo tereis aflições, então não tem para onde você correr. Não adianta dizer, vou sair do Brasil, vou quebrar a cabeça em Portugal, vou quebrar a cabeça lá na Europa. Quebrar a cabeça você vai quebrar em qualquer canto, tá? Basta estar vivo agora. Se você não estiver vivo, você não vai ter problema, né, mais nenhum, porque você não vai ter mais como quebrar sua cabeça, se chatear, se aborrecer. Vamos lá. O que é que eu fiz? A partir das minhas pesquisas, eu fui para o site da VFS Global, para entender quais eram os documentos. Ainda não era para começar a aplicar, mas que documentos são esses? O que, eu vou precisar? Será que eu vou ter condição? Será que eu vou ter aquela reserva financeira suficiente? Vamos lá, primeiro saber. A título de conhecimento, então, eu acessei o site e fui ler. A primeira parte do site, quando você vê, é identificar, é a primeira questão, identificar qual o tipo de visto que vai se adaptar mais à sua realidade. Qual é o tipo de visto? Porque cada visto tem uma documentação pertinente, tem um prazo de reserva financeira, alguns vistos têm 3 meses, outros 12 meses. Tem muitas nuances, muitas informações que você precisa se atentar. Tem visto que vai te dar condição de já vir com família, tem visto que não te dá essa condição, mesmo que você tenha reserva financeira, porque o visto ele não foi idealizado para isso. Por exemplo, o visto de procura de trabalho, você não pode trazer ninguém, você tem que vir só. Então, se você diz, não vou sair do Brasil sem minha família, não vou sair do Brasil sem meu esposo, não vou sair do Brasil sem minha esposa, sem meus filhos, não vou. Então, descarta, já bota assim, de lado o visto de procura de trabalho. Vá procurar entre os tantos outros algum visto e que você possa cumprir com todos os itens, né, de documentos e de reserva financeira para trazer todos os integrantes. E aqui eu faço uma ressalva que quando você vem com família, você tem um cálculo de reserva financeira para você, de outro adulto que vem com você mais 50% em cima daquele cálculo de reserva para você, e a depender da quantidade de filhos, 30% por cada filho, referente com base naquele cálculo de reserva financeira para você. Então, veja que tem todas essas questões para serem avaliadas, tá? E isso vai mexer bastante com o seu planejamento financeiro. Então, é essa questão. Decidiu qual é o visto, agora nós vamos focar na página daquele visto lá no site da VFS Global, que eu devorei todos os dias, comia de manhã, na hora do almoço e à noite. Sempre tinha algum item que eu ficava meio em dúvida, ia pesquisar, ia procurar saber. Então, eu fui entender que esse visto me dava condição de estar no país por 120 dias, a fim de procurar uma oportunidade de trabalho. Né? O objetivo do visto é esse, é você vir, até porque tem o visto de trabalho que é diferente, gente, cuidado também na hora de você estudar os vistos. Visto de trabalho é diferente de visto de procura de trabalho, o nome já diz. O visto de trabalho é quando você é contratado do Brasil. Olha, vem aqui para Portugal que nós vamos contratar você na nossa empresa. Você já vem direto para o trabalho, você já vem para ser contratado, você já vem com o visto vinculado àquela empresa, sabe? Então, aquela empresa ela já está te assegurando no visto. O de procura de trabalho, não. De procura de trabalho, você vem para, obviamente, procurar um trabalho. Então, você tem 120 dias para isso. É o prazo, contempla esse visto. Não conseguiu em 120, você ainda pode solicitar uma prorrogação para 60 dias. Então, no resumo total, caso você não consiga, que eu acho muito improvável, você tem 180 dias
para conseguir um trabalho, né? 6 meses. Por que eu disse improvável? Porque é uma questão que você deve se desligar. Como diz aquele ditado, aceita que dói menos. Pode acontecer de você chegar no país e conseguir um trabalho dentro da sua área. Claro que pode. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aí que fala sobre as profissões que são necessárias em Portugal. Então, você vem com visto de procura de trabalho. Estão precisando na construção civil, de marceneiro, de pedreiro, e você atua nessa área, é bem provável que você já venha direto para conseguir trabalhar na sua área. Mas você é contador, você é advogado, você é médico, você é um administrador, você é uma área assim como a minha, gestão de recursos humanos, é um pouco mais complicado de você, sem ter um network, sem ter uma rede de relacionamento, sem ter contatos. Obviamente, a empresa ainda não tem credibilidade em você para estar lhe contratando. O seu histórico de trabalho é no outro país, não é aqui. Então, é muito natural de se deduzir, vai ser mais complicado, vai ser um pouquinho mais difícil, né, de você conseguir de primeira, o que não é impossível. Isso vai de contatos, de experiências, de tempo aqui. Então, você pode estar vindo trabalhando dentro da sua área, mas para quem vai ter essa dificuldade, vai precisar aceitar, porque o prazo é curto, 120 dias, eu preciso apresentar na AIMA o meu contrato de trabalho no dia da minha entrevista para o título de residência, porque afinal é esse o objetivo do meu visto, eu preciso apresentar um contrato de trabalho. É como se eu dissesse, bom, nós tivemos 4 meses aí para você procurar o trabalho, cadê? Conseguiu? Cadê? Conseguiu o trabalho? Mostra aí se já está trabalhando. Graças a Deus, eu com um mês que cheguei aqui, eu já estava contratada. Então, eu cheguei em maio, a minha entrevista na AIMA foi em julho. Aliás, o meu passaporte já chegou agendado com visto, não são todos, e eu não me pergunte por quê, eu não sei, mas algumas pessoas que vieram com visto vieram sem agendamento, o meu veio com agendamento. Antes de sair do Brasil, eu já sabia que estaria dia 4 de julho em Lisboa para minha entrevista para o título de residência. Então, eu já tinha que correr, eu não tinha 120 dias mais, eu tinha 60, porque eu já tinha data de agendamento. Né? Já vi, quem não tem ainda pode usufruir dos 120 dias procurando, porque ainda vai agendar. Já o meu não veio agendado, então eu tinha que correr quanto tempo. Então, o que aparecesse, sendo legal, sendo moral, né, um trabalho digno, estava aceitando. Estava aceitando e peguei o contrato logo que era para poder apresentar. Então, em junho eu já estava trabalhando, inclusive na empresa, na indústria que até hoje eu trabalho, né? Já vai fazer um ano, em junho, e apresentei meu contrato na entrevista. Em setembro, eu já estava com meu título de residência em mãos. Tudo isso eu cuidei sozinha, gente, e vou te dizer, não encontrei dificuldades. Então, o primeiro lugar que você tem que fazer é se certificar de qual documentação que é necessária. Se não houveram mudanças, e você deve se certificar disso lá no site, a documentação, então, vai ser essa. Primeiro lugar, duas listas dessa de checklist, aqui é uma só, né, claro, você vai providenciar duas, é uma e outra. Aqui constam, então, todos os itens de documentos que você vai precisar. Então, você vai precisar, inclusive, mandar 2 vias dessa. Ah, mas ele já tem, ele já sabe, mas você precisa mandar, tá lá no checklist. 2 vias, né, dessa lista aqui preenchida, você vai preencher só o cabeçalho com o seu nome e apelido, lembrando que apelido aqui em Portugal é o seu sobrenome, tá? Nome e apelido é nome e sobrenome. Vai colocar seu e-mail de contato, o seu telefone de contato e o motivo da deslocação a Portugal. Você vai colocar lá, para procura de trabalho até 120 dias. Esse é o nome do título. Então, você vai precisar de 2 vias dessas. Não vai preencher nada. Aqui no campo tem uns quadradinhos para ticar. Para ticar se você já tem esse documento, não é para preencher nada. É só para você
colocar o cabeçalho aqui em cima e tirar 2 cópias dessa e elas vão no documento. Lembrando que tudo que eu falar já vai nessa ordem, tá? Inclusive, é solicitado que você encaminhe tudo na ordem que está aqui, ó. Essa é a primeiro item da sua pastinha de documentos, é o checklist. E tudo que vem aqui tem que vir nessa mesma ordem. E a seguir tem um formulário de pedido de visto preenchido integralmente, quer dizer, todos os campos devidamente assinados no campo 37 ao final do formulário. Então, é um formulário de 3 vias, né? Aí tem essa, tirei cópia aqui porque eu guardei, né? Mas eu mandei com uma foto, tem que botar uma fotinha aqui, e são 3 vias, e no último campo tem que ser assinado, tá? Então, é um formulário completo, com muitas informações, vem constando seu nome, apelido, sua data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, sexo, estado civil, no caso de menores, o apelido, nome, endereço, tem um campo aqui para você preencher, o número de identificação seu nacional, que no caso é o passaporte, que é o passaporte, não tem RG, nada, é o passaporte que é o seu documento oficial nacional. Então, você vai precisar colocar aqui os dados do passaporte, a data de emissão do passaporte, a validade do passaporte, foi emitido por onde, né, o seu endereço atual lá no Brasil, né, se a residência for diferente, for em outro lugar, se a pessoa é brasileira, mas está morando em outro país e está aplicando o visto. Então, são várias, são 37 perguntas aqui. Mas não são complexas, não, gente. Muito compreensível. Muito compreensível. Não tem dificuldade. Então, o segundo item da sua necessidade de aplicação de visto, primeiro é o checklist, e o segundo é o pedido de visto de longa duração, visto de procura de trabalho, 120 dias. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer um alerta. Tudo que está nessa lista ela tem que ser apresentado sem exceção. Se você deixar algum item faltando, eles devolvem o processo e você perde aquela oportunidade, tá? Então, vai ter que reiniciar o processo. Então, tudo que está no checklist tem que ser apresentado aqui para fins de aplicação desse visto. E aí, por conta disso, um dos itens aqui da lista é o atestado de antecedentes criminais que é emitido pela Polícia Federal, e é aconselhável que você imprima esse documento, já o último documento, né? Já para quando você tiver para enviar todos os outros documentos. Deixa esse por último da fila. Por quê? Porque ele tem validade de 30 dias. E se você está preparando sua documentação, mesmo que ele esteja assim, num item lá acima, deixa para o final, porque você está preparando sua documentação, ele tem prazo de 30 dias. Ah, está demorando a sair algum documento. Ah, porque eu não fui ainda no cartório. Está passando os dias. Quando você for enviar a sua documentação lá para a VFS, ela já vai chegar, por exemplo, faltando 2, 3 dias para vencer. Então, eles vão devolver a sua documentação porque o prazo do seu atestado de antecedentes criminais expirou. Então, deixa esse documento por último. Quando você colecionar toda a sua documentação, diz, está tudo pronto. Agora eu vou providenciar esse atestado, porque é o único que é exigido o apostilamento de AIA. Não vou falar sobre o apostilamento de AIA porque é longo e tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Você pode ir lá, pode consultar a internet e saber o rigor e a necessidade do apostilamento de AIA. Então, os demais é opção sua. Se você quiser trazer para poder servir para alguma necessidade documental aqui, então você faz esse apostilamento de AIA que eu fiz em diversos documentos meus, como certificado de nível superior, de especialização, a minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento do meu filho. Então, alguns documentos eu apostilei
para não ter que ter qualquer dificuldade aqui de desenvolver algum processo e o documento não está validado, tá bem? Então, deixo aqui essa informação que eu acho que é muito importante para você não perder tempo. Então, vamos lá. Eu vou ficar olhando aqui no meu checklist para não me perder na ordem já dos documentos. Você vai precisar de 2 fotografias, uma vai ser colada no formulário, como vocês viram no meu, que eu tirei aqui a foto, e a outra você vai mandar dentro do envelope. Coloca seu nome no verso da foto, né, para não ter esse problema. Ninguém vai ficar lá procurando 1 milhão de fotos. Quem é esse cidadão comparando, tá? Só para deixar um recadinho. Coloca seu nome completo ali no documento e, por via das dúvidas, pode botar até pequenininho assim o seu telefone. Eu acho que ajuda bastante a localizar você. A gente tem que facilitar tudo para as pessoas, gente, para que o nosso processo não fique complicado, então a gente facilita para eles, tá? 2 fotos iguais, não pode ser uma de cada tipo, não. O passaporte, você vai enviar o passaporte dentro do envelope, certo? E uma fotocópia da página que tem os seus registros. Não me pergunte porque se já vai o original, tem que ir a cópia. Deve ser algum trâmite interno. Mas você tem que mandar o original e tem que mandar uma cópia. Eu, como sou exagerada, claro, não podia deixar de ser, tirei uma cópia preta e branca e outra colorida, tá? Só não fiz lá autenticar, mas tirei uma foto preta e branca com outra colorida, mandei junto do passaporte. Lembrando que cada item eu vou trazendo alguma ressalva que eu acho importante ressaltar. Lembrando que o passaporte é o único documento que você vai receber de volta, tá? Os outros todos vão ficar lá arquivados. E como o passaporte ele fica lá retido até o dia da decisão, é bom você pensar sobre isso, porque se você tiver alguma viagem planejada, esquece, tá? Porque você não vai ter seu passaporte. Seu passaporte só retorna para você com a informação de que está aprovado. Então, você tem que pensar sobre isso. Uma outra questão sobre o passaporte é a validade dele. Se tiver em cima do prazo que você está declarando como interesse para viajar e o passaporte esteja, digamos assim, perdendo a validade naquele período, também não vai ser aprovado. Seu passaporte ele tem que estar dentro do prazo de validade até você entrar, estar no país e ter finalizado o processo. Atente sobre isso também. Bom, comprovante de situação regular. Então, isso é caso você tenha uma outra nacionalidade e você está morando em outro país e está solicitando o visto. Se é brasileiro, está morando na Espanha, quer solicitar o visto para Portugal. Seguro de viagem válido. Veja, presta bem atenção nisso, porque foi um item que também me preocupou na época. Quando eu estava pegando meu checklist, na época que é esse checklist aqui, ele consta que permita, vou ler para vocês, tá? Seguro de viagem válido que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento ou PB4. Bom, seguro viagem você tem que pagar, né? Pelo seguro. PB4 não, você tira lá no gov.br, tranquilo. E aí o que eu fiz? Se tem ou, obviamente, a gente decide por um ou por outro. Se tivesse e, seriam os dois, né? E se não tivesse opção, viria um ou outro. Claro, concorda comigo? Então, se tem ou, é claro que eu escolhi o PB4. Então, fui para o site do gov.br, lá coloquei meus dados, tanto tirei meu PB4 quanto do meu filho, já antecipei. A validade é de 5 anos. O meu está para vencer em 2028, tirado em 2023. O checklist vinha somente com seguro de viagem válida, sem PB4. Então, quem está tirando tem que pagar pelo seguro pelo período de dias, tá, da viagem. Tem que ficar atento. É por isso que eu sempre digo, vá lá no site e vai conferir, porque essas mudanças ocorrem rapidamente.
Certificado de registro criminal, ele vem aqui no meio da lista, mas você sabe que vai fazer lá no final. Próximo item, requerimento para consulta do registro criminal português pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Que requerimento é esse? É um formulário que você tira lá também na VFS, tem um formulário para você baixar, que é o requerimento onde você diz seu nome, sua data de nascimento, sua nacionalidade, qual o seu documento de viagem, seu passaporte, tá? E esse documento ele diz: o requerente do visto de procura de trabalho até 120 dias, eu autorizo nos termos da linha tal do decreto regulamentar tal a consulta pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do meu registro criminal português. Então, além de você emitir o seu atestado de antecedentes criminais do Brasil, o visto requer que você autorize, mais especificamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a consultar se você não tem problema aqui também, tá? Então, é duplamente um atestado de antecedentes criminais. Cópia do título de transporte de regresso. O que é isso? Sua passagem de volta. Esse é um item que todo mundo bota a mão na cabeça. Como assim eu vou comprar passagem de volta se o meu visto nem está aprovado? Né? Como assim? Eu vou comprar essa passagem de vir que eu nem fui. Mas são coisas que eu não sei explicar e não sei se existe alguém que saiba explicar. O fato é que a VFS não se responsabiliza por uma compra de passagem de ida e depois não ser aprovado. E você diz, mas eu já comprei minha passagem. Comprou por que isso? Porque lá está dizendo que é só para você comprovar a passagem que você vai voltar. Você comprou porque você quis. Então tem esse impasse, certo? Eu vou confidenciar aqui para vocês o que eu fiz, mas antes de dizer o que eu fiz, eu já quero dizer, não serviu para mim. Faça se você quiser, certo? Inclusive, eu mandei para eles assim. Mas conversei com os meus filhos, eles disseram: mãe, se perder, perdeu. Perder, perdeu. Compra de ida e de volta. Por quê? Se a senhora for deixar para comprar quando vier o passaporte, pode ser que esteja mais caro, né? Então, vamos comprar a da ida e da volta. Mas eu já tinha no meu coração, se perder com essas coisas da vida que a gente aplica em alguma coisa, faz uma aplicação financeira, perdeu dinheiro, tomar como se fosse uma situação assim, acabou. Comprei a passagem de ida e volta. E mandei a minha passagem, fui pela fé, na oração, e mandei a cópia da minha passagem nesse item aqui, que é a cópia do título de transporte de regresso. E outra, a sua data tem que vir calculada, a data de regresso tem que vir calculada com 120 dias que contempla o seu visto. Então, você compra a data de ida. Mas como é que eu vou saber? No seu processo, você já tem que dizer qual é a data que você pretende estar em Portugal. Por exemplo, no meu processo, no meu visto, eu disse que queria estar em Portugal no dia 2 de maio. Era a minha solicitação, certo? E para isso também tem um prazo para você encaminhar a documentação. Na época eram 180 dias. Inclusive, eu mandei um e-mail para a VFS para comprovar isso, para confirmar com quanto tempo antes da data que eu pretendo estar em Portugal, eu devo encaminhar a minha documentação. Mandei eles responder tranquilamente lá para mim, para você ir lá conferir. Mandar um e-mail, como eu fiz, para a VFS Global da sua jurisdição. Então, existe um prazo limite. Até porque, se você solicitar uma data que seja fora daquele prazo, ele vai dizer aquela data que você está querendo não pode ir, não, porque está fora desse prazo limite de entrega de documento. Você me enviou o documento tal e não tem 180 dias para a data que você quer entrar. Atente a isso, certo? E a data de volta tem que ser 120 dias após aquela data que você mencionou como a data que você deseja estar no país. Então, tem que ter a compra da passagem com 120 dias daquela data. E para não ter problema, coloca 119, não coloca 121, não. Tá? Eu prefiro sempre tomar esses cuidados.
Então, a passagem tem que ser comprada assim. Tudo isso você tem que estar atento, tá? Para que seu processo não seja devolvido por conta dessas questões. O próximo item, então, é o comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros. Eita, esse item aí. Então, você tem que ter no montante, você tem que ter uma reserva de banco quietinho, caladinho, sem mexer, sem movimentação, só deixando ele lá. Pelo menos 3 vezes do valor da retribuição mínima mensal garantida. Isto é, você precisa ter pelo menos 3 meses do salário mínimo português lá guardadinho em reais, né? Então é claro que você vai colocar um pouquinho a mais porque tem toda aquela coisa, aquela questão da variação da moeda, então você não vai correr o risco de ter aquele valor ali ajustado e aí houve uma variação e aquele valor está para menor, então, certo? Então você tem que tomar esse cuidado de ter um pouco a mais. Um pouco não, tá, gente? Sinceramente, eu vou te dizer que faça uma reserva bem maior do que isso, porque trazer uma reserva de 3 meses de salário mínimo português, né? Eu não vou nem dizer o valor do salário mínimo hoje, porque esse vídeo pode ser assistido daqui a 1 ano ou 2 e o valor, obviamente, vai estar alterado. Então, tome como base 3 meses de salário mínimo atual, da data que você está enviando, e é claro que você vai fazer uma reserva maior, porque isso com certeza é insignificante. Não dá para cobrir o tempo que você vai procurar casa, você vai ter que se manter, né? E isso não dá, tá bom? Então você tem que ter uma reserva financeira um pouco maior para isso. Não vou citar aqueles 50% de outro adulto, 30% de cada filho, porque lembrando, visto de procura de trabalho não pode trazer familiar. Você, mas eu vou ficar sem minha família, não. Você vai cuidar de ter logo o seu trabalho, de dar entrada no seu título de residência, para poder entrar com um processo de reagrupamento familiar. Aí o seu parente vem na boleia, como diz lá na Bahia, na ponga, como diz em outro lugar, na carona sua do seu título, certo? Então você vai ter que correr aí para poder se estabilizar aqui para trazer os seus. Vamos para o próximo item. Tem uma alternativa, certo? Aí vamos para a alternativa. Eu não tenho essa condição de ter essa reserva para poder ir. Aí tem uma alternativa que consta no checklist. Não sou eu que estou dizendo, não, tá? Tem no checklist. E vou ler para vocês. O termo de responsabilidade com assinatura reconhecida, subscrito por cidadão português ou cidadão estrangeiro habilitado com documento de residência em Portugal que garanta alimentação, alojamento ao requerente do visto, bem como a reposição dos custos de afastamento em caso de permanência irregular. Traduzindo em miúdos, se você não tiver condição, você tem que ter alguém aqui que se responsabilize por você, que te mantenha aqui. Então, é um cidadão português, já, né, da terra, um nativo, ou um parente, ou alguém, não precisa ser necessariamente um parente, né, um amigo, ou alguém que já tenha título de residência, já tenha cidadania, já esteja habilitado, já esteja legal no país. Você vai precisar dessa pessoa. Só que não é tão fácil, sabe por quê? Porque essa pessoa vai ter que comprovar tudo isso que você deveria comprovar, ela vai ter que comprovar, porque afinal de contas, essa pessoa é que vai se responsabilizar por você. Então, ela vai ter que ter essa renda disponibilizada, quietinha lá no banco, para comprovar que ela pode sustentar você. Né? Ela vai precisar comprovar a condição dela, se é regular, legal no país, se for um estrangeiro que esteja te dando, como se diz, a carta convite. Isso é aquele termo que se diz carta convite, onde você vai apresentar uma carta de alguém que está te apresentando, que está dizendo que você vem morar com essa pessoa, e ele vai ter que apresentar os documentos dele, a condição dele, o banco dele, a morada fiscal dele, assinando. Então, veja que, né?
é um pouquinho mais complexo, mas você tem essa alternativa caso você não tenha esses recursos aí para poder vir. Então, alguém vai ter que ter. O cidadão que subscreva o termo de responsabilidade deve dispor dos recursos financeiros no montante de pelo menos 3 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Isso aí não é Célia que está falando, não, tá? No checklist, tá? Quando você for acessar o site, você vai ver que está lá. Então, você tem essa oportunidade de se virar sozinho, ou você tem essa condição de você ir atrás de uma pessoa que possa cumprir as exigências desse checklist no seu lugar. Quais são os documentos específicos? Na segunda página aqui, após essa barrinha, tem os documentos específicos. Declaração com indicação das condições de estada prevista. O que é isso? Você tem que comprovar onde é que você vai ficar. Se tem carta convite, já tem essa declaração lá. Mas se você está indo pelos seus próprios recursos, você tem que dizer onde é que você vai ficar. O governo quer saber tudo, né? Está vindo para cá, você vai morar onde, né? Então, o que a gente sugere é ou que você já providencie isso no Brasil, contrata um relocation, procura, né, esse contato, não que você já vá firmar. Lembre-se, você ainda não tem a sua resposta, mas que você já vá sondando. Ou então, que você faça, eu fiz assim. Tudo que eu disser, eu fiz assim, quer dizer, você faz se você quiser. Quando eu fizer assim, ó, tô me isentando. Eu fiz assim, fui pro Booking. No Booking você tem a condição de fazer reserva que pode ser cancelada sem nenhum ônus. Existem algumas acomodações. Então você pode fazer aquela reserva, a reserva geralmente vem para ser cancelada 7, 10 dias, se eu não me engano, antes da sua data de entrada de check-in. E esse documento ele serve como declaração de indicação de condições da sua estada prevista. Ele serve para isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma reserva em duas pousadas, né? Por que duas? Porque para essas reservas não pode ser um período maior de 90 dias. Então, eu tive que fazer uma reserva de 90 dias numa pousada e uma outra reserva de 30 dias em outra pousada, tá? E essas eu tomei o cuidado de verificar nos itens, nas informações gerais, né, no site dessas pousadas, a forma de cancelamento, o que é que eles aceitavam como cancelamento. Então, as pousadas que diz cancelamento gratuito sem nenhum ônus até tal dia, porque você tem que colocar também os dados do seu cartão de crédito, tá? Fica lá na sua reserva, seus dados, seu cartão de crédito. E se você passar daquela data ali, ó, pode ter certeza que lá foi, viu? Então você tem que estar atento a isso. Mas aquele documento que você imprime e que é a confirmação da sua reserva, esse documento já pode ir como esse comprovante da sua estada prevista. Tá? O próximo item é o comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse para inscrição no IFP apresentada online. Então, você precisa também se inscrever no IEFP. Deixa eu ver aqui, eu já tinha deixado na ordem isso aqui, porque se tinha deixado, Célia, deveria estar, certo? Se não está, é porque você não deixou. Está aqui. É esse documento. Instituto do Emprego e Formação Profissional. Aí você vai colocar seus dados aqui, certo? O cidadão declarou ter como escolaridade. Isso aqui trata. Isso aqui é um pedido, é uma inscrição. Sabe quando você se inscreve num órgão do governo para conseguir trabalho, se candidatando? É isso aqui. Esse aqui é uma instituição, um órgão do governo, onde você já está se inscrevendo, nem saiu do Brasil, você já está, bom, eu estou pedindo um visto e estou declarando a minha manifestação de interesse para inscrição no IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Você vai se inscrever aqui, vai colocar seus dados, seu e-mail, basicamente é nome, apelido, que é o sobrenome, data de nascimento, os dados do passaporte, nacionalidade, onde é que reside, e o e-mail.
Pronto, isso aqui você vai preencher e já está aí também incluso na sua documentação. Dentro dessa lista aqui, tem um campo específico para os cidadãos da CPLP, que são dispensados de apresentação. É só um reforço, a gente já falou ali. Tá? O que está dizendo aqui? Que os cidadãos da CPLP, para quem não sabe, é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, eles são dispensados do comprovativo de disponibilidade de recursos financeiros. Aquele que eu falei. É dispensado por quê? Porque eu vou ter outra pessoa que vai falar, vai garantir por mim. Então, aqui está reforçando que somente esses cidadãos, inclusive o Brasil, porque nós fazemos parte da comunidade de países de língua portuguesa, então nós temos essa possibilidade. Outros países não têm, tem que comprovar e acabou. Certo? Então, vem essa ressalva. Não fique preocupado com isso. Isso aí é outros estrangeiros. Nota. No final, a não apresentação de todos os documentos necessários poderá implicar o indeferimento do pedido de ficha. Então, não arrisca mandar faltando alguma coisa, gente. Porque você manda, você já pagou as taxas, você só tem mais uma chance de envio. Até quando eu mandei era assim. Deu qualquer problema, eles te dão 10 dias para você providenciar, manda um e-mail, tá faltando isso, isso e isso. 10 dias, e se você não providenciar, acabou, já era. Agora você tem que começar tudo de novo, pagar novas taxas. Então, toma muito cuidado com isso. Não é difícil, mas requer atenção. Afinal, é a sua vida, né? Que está aqui. Então, você tem que ter muita atenção. Leia mais de não sei quantas vezes. O posto consular reserva-se o direito de solicitar outros documentos que não acima mencionados, sempre que achar conveniente. Está em dúvida com alguma coisa? Me mande a declaração de imposto de renda. Me mande de onde você está tirando esse dinheiro. Daí ele se reserva o direito de pedir mais alguns documentos que confirmem aquilo que você está ali apresentando. E eu, a louca da documentação, nem espero me pedir. Mandei a declaração de imposto de renda, mandei o banco que eu recebo minha aposentadoria, mandei tudo. Eu prefiro pecar pelo excesso, tá? Agora, veja bem, mandei tudo, mas eu não atrapalho. Eu, como uma profissional da área administrativa, eu sei que lidar com muitos papéis é complicado. Imagine de milhares de pessoas. Então, eu não atrapalho a ordem que vem no checklist, tá? Eu vou colocar tudo nessa ordem. O que eu quiser acrescentar mais vai ao final. Porque se eles tiverem, eu coloquei carta dos meus filhos, dizendo que eles moram em outro país, com os documentos deles, com o comprovante de renda salarial deles em outros países. Porque na minha carta, a gente também tem que redigir uma carta que eu vou chegar aqui, onde eu declaro por que eu quero vir para Portugal. Qual o meu objetivo? O que eu quero fazer aqui? Onde é que eu vou morar? Nessa carta, além dos documentos, eu tenho que redigir essa carta, que se chama Declaração com a indicação das condições da estada prevista, Declaração de subsistência, Carta de intenção. Eu coloquei esses 3 títulos porque um dizia carta de intenção, outro dizia que era... Eu botei os 3 títulos. Rapaz, eu não perco para nada, tá? Não me venha com essa... Eu não perco para provar você. Olha, tem alguns sites que dizem, é carta de intenção. Outros dizem, é declaração com a indicação das condições, né, de estada prevista. Peraí, eu boto os 3 títulos e acabou. Aí o meu título ficou Declaração com a indicação das condições da estada prevista, vírgula, declaração de subsistência, vírgula, carta de intenção. Quer mais outro título? Eu boto aí. Gente, olha, eu sou assim, desculpa. Então, nessa cartinha,
você vai se apresentar. Eu coloquei excelentíssima autoridade consular. Essa carta você tem que mandar, tá? Quando você vai procurar um trabalho, você não leva o seu currículo, você não coloca uma carta de apresentação. Isso aqui é mais ou menos isso, uma carta de apresentação que vai ao final de toda a documentação. Essa lista tem que ir do jeitinho que está aqui os documentos. Tudo que você quiser inserir é após, para não confundir a cabeça do atendente, certo? Então, nessa cartinha, eu coloquei assim, excelentíssima autoridade consular. Eu, Célia, nascida na cidade tal, no estado tal, portador do documento tal, passaporte tal, condição de estado civil tal, residente na cidade tal, estado tal, de nacionalidade brasileira, venho respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar visto de procura de trabalho 120 dias em Portugal. Essa é a minha introdução. Aí eu vou contar a minha história. Você vai usar suas palavras. A minha intenção ao aplicar esse visto é ir para Portugal para trabalhar na área tal. Eu quero contribuir com o país, eu quero, sempre gostei desse país. E você vai aplicar seus motivos. Eu, na minha justificativa, que é real, era de vir morar perto dos meus filhos, foi isso que eu apresentei. Eu vou para viver perto dos meus filhos, mas eu escolhi Portugal. Eu não quero ir para Irlanda, eu não quero ir para França, eu quero Portugal. Ai, meu Deus. Né? Fazer o quê? Me aguentem aqui, porque eu quero é aqui. E aí, o que eu fiz? Eu pedi aos meus filhos, façam uma cartinha aí, dizendo que vocês são meus filhos, né? E mostrem sua documentação, mande anexo sua documentação, o seu comprovativo de renda, né? E eles me mandaram, cada um com seus documentos de residência, de respectivos países, o seu comprovante e tal. E o que é que eu fiz? Lá no final, depois da minha cartinha, que eu coloquei falando sobre isso, eu disse, por favor, verificar em anexo as cartas explicativas dos meus filhos com os comprovantes de residência. Então, tá aqui, ó, tchum! Então, cada um tem uma realidade. E o que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: eu preciso provar que eu quero ir com um objetivo tal. Eu tenho que dizer o que é que eu quero fazer, onde eu quero trabalhar, onde eu quero morar, o que é que eu quero contribuir, como é que eu vou me manter, onde eu vou morar, como é que eu quero pagar minhas contas, como é que eu quero contribuir com o país. Tudo isso você tem que declarar e assinar. Tá? Esse é o termo aí de que você está se comprometendo com tudo isso. Agora, as outras informações, né? Isso aí é a parte documental. Veja que não é tanta coisa não, tá, gente? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, porque eu não quero depois ali, você esqueceu de dizer isso. Checklist, a o formulário, o requerimento antecedentes criminais, o requerimento para que os antecedentes criminais aqui, a cópia do passaporte, passaporte original. No meu caso é o PB4, mas pode ser que a sua solicitação seja o seguro, tem que ter o comprovante do seguro. O meu foi o PB4. A sua cartinha, que é a carta de intenção, o nome já diz, qual a sua intenção? Eu lembro bem quando a pessoa quer, né, vai falar com o pai da moça que ele quer namorar, o pai pergunta qual é a sua intenção com a minha filha. É a mesma coisa, gente. O consulado quer saber qual é a sua intenção, afinal, de vir para cá. E aí tem outros documentos meus que eu inseri, mas que não tem nada a ver com vocês, né? Comprovante de imposto de renda, enfim. Aí são informações que elas não são oficiais, mas que você deduz, olha, eu quero comprovar que eu sou uma pessoa idônea, que eu tenho fonte de renda, que eu quero contribuir, que eu estou indo com as melhores intenções. É isso que você tem que fazer. Fora isso, agora vamos ao din-din. Gente, tem ainda lá no final um termo de ciência e anuência que eu devo também imprimir em 2 vias, que é da VFS Global. Esse aqui é em 1, 2, 3, 4 páginas. 4 páginas, você tem 2 vias, então são 8 páginas, tá? Você vai preencher com seus dados todos, que é isso aqui, a VFS
VFS Global quer que você diga aqui que você está ciente, né? Está concordando com todo o processo, que você vai enviar a documentação, que sabe que vai ser feita uma triagem, que sabe que vai ser feita uma análise antes de enviar para o posto consular, que sabe que você vai aguardar a resposta, sabe? Então, todo o processo está descrito aqui. E você precisa colocar seus dados e assinar e dizer, eu concordo com tudo, está tudo certo, para mim está tudo certo. Isso aí, essas etapas eu vou guardar, a realização do julgamento da minha solicitação, que vocês vão me informar, é isso que diz aqui no documento, isso que você precisa ler, né? E aí vamos aos pagamentos das taxas que você tem que... Olha, gente, toda essa documentação você vai mandar dentro do envelope, no envelope padrão do correio, aquele que tem aquelas bolinhas, aquele envelope branco, que é todo fofinho, você tem que colocar dentro do envelope seu, com o seu endereço bem grande numa folha, porque para eles, né, receberem aquele envelope e eles poderem te devolver, não ter nenhum erro do seu passaporte ser perdido, porque aí a culpa é sua, foi você que botou o endereço errado, eles não querem nem se comprometer com isso. Então, você que tem que mandar aquele digitado o seu nome, o nome da sua rua, número, apartamento, bairro, código postal, cidade, estado, tudo que você tem que mandar ali, que eles não querem se responsabilizar com isso, não. Se extraviar seu documento, a primeira coisa que vai olhar qual foi o endereço que você mandou ali, né, para colocar no envelope. Então, você coloca no envelope A4 normal, a documentação na ordem exigida, não esquece da fotinha lá dentro, tá? Uma outra questão, não pode marcar, não pode ter clipe, não pode ter aquele negocinho post-it, não pode ter qualquer marca, não pode, porque isso pode invalidar seu processo. Se tiver qualquer marquinha, X, tudo pode ser considerado que você está marcando para alguma, sei lá, pessoa saber que você não pode. O papel tem que sem estar amassado, sem botar nenhuma papelzinho marcando nada. Simplesmente as folhas dos documentos na ordem correta e acabou. Tá? A fotinha joga lá dentro, por isso que eu digo, ressalto para você botar seu nome e seu telefone, porque se na hora de tirar, cair, perder, pelo menos está ali o nome e telefone, é mais fácil de anexar o seu processo. Tá bem? Senão, com certeza, eles vão pedir outra foto para você mandar pelo correio. Então, é bom você se garantir com essas questões, tá certo? E o pagamento das taxas. Lá no site da VFS tem uma paginazinha, uma tabela com serviços opcionais, tá? O exigido para você pagar é a taxa do visto, né? Na época eu paguei R$ 631,10. Esse aí é o que é o obrigatório. Os demais tem lá uma listinha que você paga se você quiser. Eu paguei serviço de SMS, na época foi R$ 12,66. Não vou colocar os preços aqui, a tabelinha, não vou. Não adianta, é inútil, porque os preços já devem ter, os valores já devem ter sido atualizados e você tem obrigação por si só, porque é sua vida de ir lá e olhar, tá bem? Então fique só com o que eu estou lhe dizendo. Paguei serviço de SMS por R$ 12,66. Para quê? Porque eles mandam 2 SMS. Um para o seu telefone para dizer, recebemos sua documentação. Pronto, a documentação chegou lá, meu Deus. É hora de ajoelhar, é hora de orar, é hora de interceder. Está lá nas mãos dele, chegou. E o segundo SMS, eles não mandam para dizer nada. Eu só vou mandar um e-mail para você se estiver faltando alguma coisa ou deu alguma coisa errada. Aí eles vão te mandar com 10 dias, você tem que resolver isso, isso, isso. Eu estou dizendo isso porque eu recebi. Tá? Eu recebi por uma documentação que eu já tinha mandado, que eu disse, olha, inclusive eu disse a hora, eu disse, olha, se o senhor for lá e olhar na última página, está lá a pessoa, confirmamos o recebimento, pronto. Mas eu vi que lá eles estavam me dando prazo de 10 dias para providenciar tá? Então, veja só. O que pode acontecer, né, gente? Vamos e convenhamos. Você lidar com tanto papel, com tanta gente, com tanto processo, humanamente, alguma coisa às vezes. Agora, você do seu lado se garanta de
saber o que você está fazendo. Por isso eu tirei cópia de tudo e deixei na mesma ordem que eu mandei. Então, quando eu digo em que ordem está, eu tenho uma cópia fiel daquilo que eu mandei. Grampeadinho ali, ó. Eu sei a ordem que eu mandei para eles. Então, eu posso dizer, ó, verifica aí a terceira página para a pessoa ver que você está controlada com tudo. São as minhas dicas. Segura aí se você quiser. Tá? Então, o serviço de SMS serviu para isso. R$ 12,66 para poder me dizer que a documentação chegou lá, que é só isso. E a segunda mensagem é: encaminhamos a sua documentação para o consulado. Ai, o coração já começou a ficar assim. Por quê? Quando vai para o consulado é porque passou, está tudo ok. Mas não quer dizer que será aprovado ainda. A única coisa que a VFS está dizendo é que ela checou sua documentação, está em ordem, não falta nada, e se faltasse, ela iria te avisar para você providenciar, tal. Então, essa ajuda aí de checar é que você está pagando por esses serviços aí, né, de análise da sua documentação. E eu paguei pelo serviço de SMS, você paga se você quiser. Se você quiser só aguardar, tranquilo. Tem uma garantia de courrier, né, que eu não recordo, mas me parece que é aquela garantia de se alguma para você ter um serviço mais seguro da devolução do seu passaporte. Sabe? É tipo uma carta expressa, né, que você vai receber. Então tem lá, você paga uma taxinha por esse serviço, que inclusive é de um dia para o outro, tá? Você aprovou lá, no outro dia já está na sua mão, beleza. Paguei também, viu? Foi assim. Aprovou, recebi informação que eles não avisam que foi aprovado, não. Eles só avisam que o seu passaporte já retornou do consulado, que está sendo enviado para você. Um dia eu recebi essa comunicação, no outro dia chegou na minha casa. Você pode pagar assistência de preenchimento de formulário. Eu paguei R$ 78,37. Essa assistência é o quê? Eles vão mexer, vão te dar uma ideia de alguma coisa? Não. Ah, você deixou de preencher tal formulário aqui. Eu posso preencher para você. Agora é 78,37. Por isso que enviar um formulário desse daqui, uma cópia em branco assinada, um advogado me orientou isso e eu mandei. Mandar um formulário desse aqui, ó, assinado. Aquele formulário que você coloca a sua foto, manda com uma foto já anexada e assinado. Por quê? Se houver algum problema, ao invés dele devolver para você, lá mesmo eles vão simplesmente copiar tudo que está ali e só você vai enviar algum documento que comprove aquilo. Eles não fazem nada por autonomia. Ah, precisa enviar o documento. Você vai enviar, eles podem preencher. Então, para não devolver e você só ter uma outra oportunidade de envio. Valor extra para eventuais impressões, 15,55. Se vocês precisarem copiar qualquer coisa lá, meu amigo, não é de graça não, tá? Então, manda lá uma taxinha de 15,35 para o que precisar fazer de cópia. Tira a cópia aí à vontade. Pode tirar bastante cópia. Tá aí 15 conto de cópia. Serviço pré-verificação de documentos, né? Então tem lá 90,56 para eles analisarem, ver os documentos, se estão com a validade, se está tudo certo, né? Ah, deixa eu fazer uma ressalva. Esse serviço regular de courrier é por zona, tá? Tem zona A, zona B, que eu vi aqui que a minha está zona C. Então os valores variam. Tudo isso é simplesmente opcional. Ah, não quero pagar tudo isso, não. Não paga, paga só a taxa. E esses comprovantes têm que ser mandados originais, tá? Não pode ser pago assim por transferência. Você tem que ir na boca do caixa. Depois colocaram que podia ser Pix também. Não sei se lá tá. Mas na minha época eu tive que ir no banco, no caixa eu disse, olha, eu estou pagando algumas taxas aqui para aplicação do meu visto
de residência no exterior. Então, ainda falei para ele assim: tenha paciência comigo, mas você vai registrar um item por item. Então, serviço de SMS, faço o depósito aí nessa conta da Santander de 12,66, aí fazia lá. Depois ele somou tudo, né? Ele foi fazendo e tudo, a conta deles é Santander e os dados da conta estão lá no site da VFS, tá? Mas você já vem com todos os cuponzinhos de transferência de depósito. Depois você vai colar tudo numa página, tira uma cópia para você, vai dar tudo para você, tudo que você mandar. Você vai reunir toda essa documentação. Já vou enviar. Agora é que é a hora do atestado de antecedentes criminais, que você vai tirar, imprimir, vai lá no cartório, vai fazer o apostilamento de AIA. Na época eu paguei R$ 83, se eu não me engano, depende de cada região, varia de cartório para cartório. E aí vai anexar na ordem certa lá do checklist, vai colocar no envelope um A4 normal, com o endereço digitado numa página A4 bem grande, vai colocar dentro e vai chegar no correio e vai pedir um envelope daquele oficial para documentos, né? Não sei como é o termo, mas é um branquinho, um envelope de plástico, né? Todo aquele bolhazinho e que ele é oficial para documentos para você estar enviando. Vai pagar taxa por isso, tal, tal, e vai enviar. Depois volta para sua casa e vai orar. Bom, gente, isso é o que eu tinha para dizer para vocês sobre o que eu fiz para aplicar o meu vídeo. Eu fiz um vídeo lá no início, né? Mas se faltou alguma informação, eu acho que eu sanei neste vídeo. Eu quero falar para vocês agora sobre documentos, trabalho, outras questões assim, sobre como você organizar a sua vida para vir, os primeiros passos, né? O que é que você deve fazer? Mandou a documentação, agora como é que eu vou é, reorganizar a minha vida, né? Para poder juntar mais dinheiro, porque não se confie naqueles 3 meses que você tem lá no banco e que você tirou também. é, Lembrando, foi até bom ter falado sobre isso, você tirou o extrato do banco, né, que está lá no item da sua, o seu comprovativo, né, de subsistência. Então, você tem que ter os 3 últimos meses daquele dinheiro lá paradinho, guardadinho, certo? E você precisa mandar. E se eles pedirem, chegar lá com um tempo que eles precisarem de um outro, provavelmente eles vão solicitar. E só isso não dá, gente. Não dá. Acredite em mim, não dá. Isso aí é só para você poder ter algo ali para você garantir seu visto. Mas é claro, óbvio que você tem que vir com muito mais do que isso. Esse visto te garante 180 dias, claro, 120 mais 60 prorrogáveis, certo? Então dá 6 meses. Eu sugiro que você tenha em conta, pelo menos, no mínimo, esses 6 meses de salário mínimo português. Pelo menos, tá? Digamos que você fique os 6 meses, né? Sem conseguir o trabalho, os 3, 4 meses. Então, é dessa renda que você vai tirando. Uma outra questão que eu quero também salientar é a questão da passagem de volta. Ai, me perdi, porque eu não vou voltar. Não. Se você comprar pela TAP Portugal, eu requisitei, tem uma passagem, se eu não me engano, é um plano Plus, foi a que eu comprei, tá? Ela é um pouquinho mais cara, mas ela te dá a garantia do reembolso 100%. Então eu comprei essa passagem, como eu falei para vocês, eu comprei a de ida e de volta e comprei nesse plano Plus. Por quê? Sendo aprovado, chegando aqui, eu teria condição de resgate, ou não sendo aprovado até pelo Brasil mesmo, teria condição de cancelar, né, essa passagem e reaver o dinheiro. E eu consegui. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que já estava trabalhando, que já estava tudo certinho, que eu estava. É para vocês verem, eu até esperei o título de residência. Falei, vai que dê qualquer coisa aí, pelo menos a passagem estava comprada para 120 dias, né? Então eu esperei bastante, acho que eu esperei uns 2 meses, eu acho.
E aí entrei em contato com a TAP, solicitei o cancelamento, demorou um pouquinho, né, por conta dos processos, mas eu recebi na íntegra diretamente na minha conta. Mas há uma ressalva. E isso você só recebe direto na sua conta se você pagar em cash, em dinheiro. Se você pagar no cartão, o que você recebe é o estorno, né? No seu cartão. Porque eu sei lhe dizer, como eu comprei a minha à vista, eu recebi lá no meu banco de volta o valor. O que já me ajudou também, porque já acrescentou na minha reserva. Então, a passagem, se você quiser ter essa garantia, você tem que comprar uma passagem um pouquinho mais cara. Eu não posso falar de outras companhias, eu vou falar da TAP, porque foi pela TAP Portugal que eu comprei, e eu reavi o meu valor da minha passagem. Gastei só a de vinda. Tá bem, meu povo? Falei, foi muito, não foi? Mas eu espero ter ajudado você, ter dado alguma luz. E vou repetir, porque eu sou assim. Eu gosto de reforçar. Tudo o que eu falei aqui foi o que eu fiz, certo? E que na época estava autorizado pelo meu checklist da VFS Global, da jurisdição minha. Que eu estava residindo em Aracaju, a minha jurisdição era Salvador, certo? Então foi como eu fiz para aplicar meu visto sozinha, foi aprovado, não teve problema nenhum e já vem inclusive agendado, tá? Volto a dizer que isso não é regra geral, porque eu também já vi depoimentos de pessoas que receberam o visto e não veio agendado. Eu não sei te dizer o porquê, só sei que sei. Então, eu quero te desejar, em primeiro lugar, que tudo isso você faça com os pés no chão. Não tem coisa melhor do que a gente sentir, sabe, respirar assim e dizer: olha, tá tudo certo. Passar pela imigração tranquila, trazer sua pastinha, trouxe minha pasta com todas as minhas cópias do visto. Nem foi aberto, nem me pediram nada, né? Estava com o passaporte, com o meu visto lá, tudo certinho. Então, nem teve muitas perguntas. A única pergunta que teve é que eu ia procurar trabalho, né? Qual era a área. Eu disse que na área de recursos humanos. Aí disse: você gosta de liderar pessoas? Eu disse: não só liderar, mas prepará-las, treiná-las, né? Para serem profissionais competentes, capazes, qualificados. Ele disse: muito bom, isso é muito bom, seja muito bem-vinda. Então, essas foram as palavras do atendente. Isso é bom demais, tá? A gente entrar assim na casa dos outros pela porta da frente, com tudo organizado, tudo certo. Para mim, sabe, Célia, isso não tem preço. Por mais que você gaste um pouquinho mais, né? Taxa disso, taxa daquilo, mas eu respiro fundo e agradeço a Deus por tudo. Então, que você possa tomar as medidas cabíveis, necessárias, seguras para a sua vida, lembrando que não é só você, é sua família envolvida nisso. Então, precisa tudo ser feito com o pé no chão, tá? E se você gostou desse conteúdo, se lhe foi útil de alguma forma, se te ajudou, não esquece de ajudar aqui o canal. De que forma? Curtindo, curta, compartilha, comenta, diz aí se você tem alguma dúvida, se você já aplicou, se está aguardando, está demorando um pouquinho, tem paciência. Não é por nada não, é porque aumentou muito o número de solicitantes de visto, principalmente do visto de procura de trabalho. Então curte, comenta, compartilha para que o canal cresça mais, né? E se você não é inscrito do meu canal, que tal se inscrever? Se inscreve aí, só é clicar no botãozinho, acho que está desse lado ou desse, não sei, um quadradinho, inscreva-se e depois clica no sininho, na condição que vai aparecer lá todas. Por que todas? Porque toda vez que eu postar um vídeo aqui falando sobre o meu dia a dia, falando sobre imigração, sobre a minha vida aqui em Portugal, você vai receber esse comunicado de primeira. Então coloca lá todas, tá bem? Então, um grande beijo para vocês. Muito obrigada por estarem comigo até aqui e que Jesus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Até mais, até o próximo vídeo.